eu quero responder a seguinte pergunta. Pode mostrar aqui. O que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus? Se olharmos para a nossa tradição religiosa, nós podemos pensar que se fizermos o bem, agradaremos a Deus. Mas será que basta fazer o bem? Tem gente que não anda com Deus e que faz o bem. Tem gente que faz até mais bem que muito cristão, hein? Algumas vezes a gente acha que fazer coisas erradas é que é o problema, que se fizermos coisas boas, já vamos atingir o centro do coração de Deus. Mas hoje eu quero dizer qual é o centro do coração de Deus. De tudo de bom que você faz, isso agrada a Deus, mas o que mais agrada a Deus? O que realmente deixa Deus assim empolgado com a sua vida? Amados, imagina que você quer agradar a Deus. Aí você fala assim: eu sei fazer um estrogonofe fera. Aí você chama Deus para almoçar com você, e você prepara aquele estrogonofe poderoso, aquele que poderia ser servido nos melhores restaurantes do mundo. Aí vamos dizer que Deus, no caso aqui eu estou fazendo uma metáfora, né? Deus fosse uma pessoa, Ele senta na mesa da sua casa, você fala: Deus, hoje eu vou te surpreender. É uma receita que a minha tataravó já fazia, foi melhorada pela minha bisavó, aperfeiçoada pela minha avó, expandida pela minha mãe e agora exponencialmente trabalhada por mim. Aí Deus fala assim: nossa, estou ansioso. Eu falei com os anjos hoje, nem vou comer nada de manhã. Aí quando você anuncia o prato e traz o prato, Deus fala assim: pô, mas eu não gosto de estrogonofe não. Eu não como carne. Tenho pena dos bichinhos. Não seria melhor perguntar antes: Deus, o que o senhor come? O senhor come de tudo? É claro que é uma metáfora, é uma brincadeira, mas muitas vezes nós queremos empurrar para Deus alguma coisa e falar: Deus, ó, aceita isso aí, isso é o que o senhor mais gosta, hein? Se o senhor não gosta tanto, passa a gostar agora. Nós queremos empurrar para Deus um tipo de conceito. Tem pastor que vai numa casa, ele nem gosta, mas ele come muito a si mesmo. Aí vai engordando, né? Porque a gente às vezes, para agradar, a gente come uma coisa assim que a pessoa fez com tanto amor, mas também não precisa comer tudo, né, irmão? Precisa provar que está tão feliz assim com a pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com o corpo. Ontem, não sei quem não me segue aí no Instagram, ontem eu fiz uma caminhadazinha no final do dia, e eu fiz uns comentários lá sobre saúde, né? Então, se você não viu, tem 24 horas para ver no Instagram, porque depois some, né? Meus queridos, como descobrir o coração de Deus? Bem, se você quer saber as coisas mais importantes para uma pessoa, normalmente dizem assim: essas foram as últimas palavras da pessoa. Não é verdade? Porque essa pessoa estava à beira da morte, e à beira da morte ela disse isso, então ela diz o que é mais importante para ela. Só que como que Deus não morre, nós não temos as últimas palavras, mas nós temos as primeiras palavras. Nas primeiras palavras, na introdução de um livro, nós dizemos o que aquele livro vai tratar. Na introdução de um livro, nós dizemos o que nós vamos defender. Na introdução de um sermão, nós defendemos qual é a tese que esse sermão vai procurar responder. Quais foram as primeiras palavras
as palavras de posse de Deus junto ao homem? Quais foram as palavras que nos ajudam a entender qual é o coração de Deus? Ora, as primeiras palavras de Deus estão lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 1, versículo 28. Ele fez o mundo, no último dia fez o homem, e aí no versículo 28, ele vai dizer assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. As primeiras palavras de Deus ao homem foram: ei, queria te pedir uma coisa, seja fecundo, se multiplique e encha a terra. Isso acontece porque Deus tinha algo em mente. Ele colocou o homem no Éden. Você sabe o que quer dizer jardim do Éden? Éden significa delícias. Ele colocou o homem no jardim das delícias. Ele falou assim: ó, vou te botar num lugar gostoso, hein? Delicioso, lindo, fantástico. E lá, meu amigo, fecunde, multiplique. Pastor, mas eu pensei que o sexo foi o pecado de Adão e Eva. Negócio de comer a maçã. Não, meu querido. A ordem de Deus para Adão e Eva, antes do pecado, era: ei, sejam fecundos, se multipliquem, cresçam, encham a terra. Não é o sexo o pecado. Não é mesmo. Só que a raça humana não tinha pecado ainda. A raça humana era pura ainda. O homem foi feito no 6º dia, porque a casa estava pronta, o jardim estava pronto. O primeiro dia do homem foi o 7º dia, e no 7º dia Deus descansou. A primeira coisa que Deus falou para o homem é aqui, ó: relaxa aí, descansa. A primeira coisa não foi trabalho, a primeira coisa foi descanse. O primeiro dia do homem foi um dia de descanso, o 7º dia, e ele fala para o homem aqui: eu tenho uma orientação para você, multiplique, multiplique. E quais as primeiras palavras? Para ele gerar. Por quê? Porque gerar é o coração de Deus. O coração de Deus não foi: faça, começa a fazer um jardim novo, começa a expandir o jardim, começa a fazer um chafariz, começa a fazer um criador de peixe, começa a fazer. Não! Multiplique. A coisa mais importante para mim é que você multiplique. Existem muitas maneiras de classificar as igrejas. Existem igrejas tradicionais, pentecostais, históricas. Mas uma classificação que eu gosto é igrejas em células e igrejas com programas. Uma igreja com programas, ela é trabalhadora, ela tem muita coisa, ela tem ministério de mulher, de homem, de criança, de velho, de adulto, de ancião, de careca, de gordinho, de tudo. É uma igreja ativa, ela faz tanta coisa tremenda, isso é muito bom. Mas existe uma igreja em células. A igreja em células é uma igreja em que a prioridade dela é que as pessoas convivam e se pastoreiem, se tratem, sejam amigos, monitorem, prestem contas uns às vidas dos outros. As igrejas acabam tendo um monte de gente bem intencionada, às vezes trabalhando muito, muito, muito. Mas às vezes, essas pessoas que trabalham tanto não geram ninguém, não multiplicam ninguém. Existem os que querem gerar e os que querem fazer algo para Deus. Existem os que querem gerar e os que querem fazer algo exponencial para Deus. Exponencial. Mas Deus não pediu para você fazer exponencial. Deus pediu para você gerar.
Só que nessa época, os homens não haviam pecado, e portanto, quando Adão e Eva multiplicassem alguém, não multiplicariam com a semente do pecado. Adão e Eva multiplicariam alguém que estaria nulo de pecado. Não haveria aquela afirmação bíblica que diz: em pecado me concebeu minha mãe. Não, a semente pecaminosa não seria levada adiante, mas só que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Ele tem livre-arbítrio, ele tem opção de escolher. Deus não queria marionete, Deus não queria fantoche, Deus queria pessoas que aprendessem a amá-lo, que quisessem conviver com ele, que quisessem louvá-lo por causa do próprio coração, que quisessem senti-lo por causa de uma decisão na vida. Então Deus permitiu ao homem escolher os seus caminhos. O diabo tentou Adão e Eva, e eles então sujaram o coração. Mas, meus queridos, o coração de Deus é gerar. Esse é o primeiro começo. O primeiro começo, nós temos 3 começos de Deus na Bíblia, e nós vamos ver o que ele fala nos 3 começos, porque as primeiras palavras vão dizer o que está no coração de Deus, e o primeiro começo é esse, Gênesis 1:28, crescei, multiplicai-vos. Na igreja, tem que alguém organizar o som, a luz, a limpeza, tem que alguém tocar um instrumento, tem que alguém ajudar na recepção, tem que fazer tudo, mas o segredo da igreja não é isso. O segredo da igreja é gerar vidas. Gerar vidas. Pastor, o senhor está dizendo que esses trabalhos que a gente faz na igreja são menos importantes? Deixa eu dar um exemplo. Quando uma mulher casa, ela casou para quê? Para lavar roupa? E fazer comida? Olha, eu vou casar, que eu estou doido para fazer comida, lavar roupa. É o sonho da minha vida. Nossa, passar roupa, nossa, coisa boa, coisa agradável. Nossa, lavar um banheiro, nossa, que alegria. Alguma mulher casou pensando nisso? Agora deixa eu te falar, precisa fazer isso para o casamento ir bem? Precisa ter comida, precisa ter limpeza. Na igreja, o foco tem que ser o gerar. Mas existe uma série de coisas que são importantes para que aquilo que a gente gera não seja jogado fora. A pessoa se converte aqui, chega no banheiro, o banheiro todo sujo, ela fala que só tem porco. Eu não vou ficar aqui não, eu vou embora, ué. As pessoas não sabem limpar o banheiro? Então a gente precisa de um louvor legal? A gente precisa de um louvor legal? Precisa, por quê? Porque nos ajuda, a estar mais perto de Deus, sentir o toque de Deus, nos ajuda a nos desvencilhar das nossas dores e nos aproximar dos atos do Senhor. Então o louvor tem que ser de qualidade, um som de primeira, músicos de primeira, como nós temos aqui na igreja. Mas o alvo da vida de alguém não é tocar um instrumento, não é entregar um folheto, não é entregar o boletim, não é estar operando agora o telão, não. O alvo da vida de todo mundo aqui, segundo o coração de Deus, no primeiro começo, é gerar. Na igreja de programa, há uma agenda para o ano inteiro, e o pessoal trabalha muito, e não tem tempo para encaixar mais nada na agenda. Na agenda de uma igreja em células, nada concorre com a célula, porque eles querem gerar, cuidar de vidas, gerando vidas, estar perto, zelando. Não dizem assim, vai na igreja no domingo lá, aí o pastor prega, ele vem à frente, agora se vira aí, fica na multidão. Não, quem gera cuida, quem gera trata. Meus queridos, Deus tinha um plano de multiplicação, mas sabemos que o diabo entrou em cena, o homem caiu, e os filhos naturais, que já seriam santos, agora tem a semente do pecado, eles se multiplicam com o pecado. 1 Coríntios 15:45 vai dizer assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, Jesus,
é alma vivificante. Eu tenho uma palavra boa para você, é que o primeiro Adão falhou, e quando você e eu fomos gerados a partir de Adão, fomos gerados com pecado. Por isso que a criancinha tão pequenininha, já tão egoísta, é meu, é meu, é meu, tão egoísta. Mas nosso Deus mandou Jesus, o último Adão, como vivificante, restaurador, transformador. O que o texto está dizendo é que o primeiro homem é da terra, natural, o segundo homem é do céu, nasceu espiritualmente, é um homem espiritual. Jesus faz você nascer agora para uma nova realidade, não circunscrita a esse plano humano, não circunscrita às suas dores, não circunscrita às suas fragilidades, não circunscrita às suas limitações, mas alguma coisa maior do que tudo aquilo que você foi até hoje, alguma coisa que vem de Deus e entra em você, e domina seus atos, suas ações, suas reações, sua fala, sua vida. Queridos irmãos, no capítulo 4 e 5, vemos gerações vivendo esse dilema entre o fazer para Deus e o gerar para Deus. O capítulo 4 e 5 de Gênesis, nós vemos as gerações de Adão e de Eva vivendo esse conflito. O que Deus mais quer? Que eu faça as coisas para Ele ou que eu gere para Ele? Por exemplo, no capítulo 4, versículo 17 a 22, nós temos duas linhagens de Adão e Eva. Abra sua Bíblia, Gênesis 4, 17 a 22. Nosso ministério infantil está funcionando, querido. Se alguém precisar. Gênesis 4, versículo 17 a 22. Diz assim: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou o Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. E Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Meus amados, você sabe que Caim foi um filho de Adão que matou o seu irmão Abel. Foi um homem que desagradou a Deus. Agora dá uma olhada na geração dele. Ele funda uma cidade. Dos filhos dele, um é um especialista em música. Um outro é especialista em arte. Um outro é um especialista em criação de rebanhos. Fazer. O foco da vida, da linhagem de Caim, é cheio de gente excepcional no fazer. Eles fazem coisas muito bem feitas. Jubal tocava harpa como ninguém. Coisa linda. O outro criava rebanhos como ninguém. Cada um deles faziam muito, mas uma geração que não agradou a Deus. A descendência de Caim não agradou a Deus. Versículo 16, capítulo 4 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O seu neto Lameque, conta a Bíblia, também matou um homem. Ele matou o irmão e o neto dele virou assassino também. A geração de Caim fazia, mas vida pouco. Meus amados, a mentalidade de Caim é de que a pessoa tem que fazer algo e não de gerar filhos para Deus.
Esse neto dele que matou a pessoa se gloriou ainda de que se alguém quisesse vingar o morto, ele mesmo tomaria a vingança 70 vezes 7. É aquele cara que fala assim: eu não levo desaforo para casa, eu grito com os outros mesmo, eu falo o que eu quero mesmo, eu sou bam, bam. Vai? Onde que a arrogância vai te levar a um lugar bom? Se a própria Bíblia diz que a sua arrogância precede a sua queda. Agora dá uma olhada na linhagem de Sete. Olha o que diz o capítulo 5 sobre os descendentes de Sete. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 4. Nós vemos assim: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Adão, depois da queda, depois de ver as besteiras que fez, ele tem muitos filhos e filhas, não apenas Caim e Sete. E Sete agora, ele começa a ter uma oportunidade de viver um novo tempo. Agora dá uma olhada no versículo 26. Capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto Caim fazia e desagradava a Deus, gerou. A Bíblia só fala que ele gerou, não fala do que ele fez, só fala que ele gerou Enos, e eles invocaram o Senhor. Será que ele não trabalhava? Trabalhava. Será que ele não fazia nada? Fazia. Mas a Bíblia não se detém nisso, porque o mais importante é que ele gerou alguém que invocava a Deus. O mais importante não é que ele gerou um bom jogador de futebol, ou um bom advogado, ou um bom engenheiro, ou um bom filósofo, não. O foco é que Sete gerou alguém que invocava a Deus. E em Lucas capítulo 3, versículo 38, você vai ler que da descendência de Sete veio Jesus. Foi da descendência de quem gerou que veio Jesus. Não foi de quem fez. Pastor, mas Noé veio de Sete. E ele fez alguma coisa, fez mesmo, fez a arca. Você tem razão. Ele passou mais de 100 anos construindo uma arca. É verdade. Mas para quê? Para salvar a vida de quem ele gerou. Ele fez uma arca que Deus mandou e botou quem dentro da arca? Os casais de animais e seus filhos, com as suas esposas. Este foi o retrato da igreja. A igreja faz as arcas para proteger os filhos. Faz o ministério infantil, faz o ministério de jovens, faz a recepção, faz o trabalho do louvor. Tudo isso é muito importante, demais e demais de importante. Por quê? Porque ajuda a cuidar, só não é a essência. Se alguém faz isso, mas não gera, ele não agrada a Deus. Se alguém vem para cá, entrega um boletim, dá um carinho na pessoa da porta, bem-vindo, isso é maravilhoso, isso é fundamental. Esse abraço para determinar a salvação de alguém, mas só que se ele acha que já cumpriu o que tinha que fazer, já estou de bem com Deus, eu trabalho uma vez por semana na recepção e eu já fiz tudo. Não, aonde você for, sua missão é gerar. Qual é o segundo começo que nós temos na Bíblia? É a partir de Noé. Houve uma grande enchente, morreu todo mundo, sobraram os animais e a família de Noé. E aí, no capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, capítulo 9, versículo 1, nós temos o segundo começo de Deus com o homem. Vamos ver o que Deus vai falar para Noé? 9, versículo 1.
nós vemos assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus acaba com a raça humana, sobra só Noé e sua família. No primeira palavra dele para Noé, ele fala o quê? Vamos reconstruir a cidade? Prepara uma equipe de louvor, monta um ministério de mulheres, organiza os bichinhos aí, faz um jardim legal, levanta um altar para mim. Não. A primeira coisa que Deus fala com Noé é: ei, eu tentei começar com Adão antes dele cair no pecado. Eu falei para ele: seja fecundo e multiplique-se, gere gente para mim, leve pessoas a me conhecer pelas palavras e pela sua forma de viver. Agora estou recomeçando, só tenho um conselho para você, Noé. Qual é, Deus? Seja fecundo, se multiplique, se espalhe pela terra. Deus fala a mesma coisa, porque não muda o propósito do seu coração. Mas em Gênesis capítulo 11, alguns homens dessa descendência de Noé se rebelam de novo, e eles decidem fazer o quê? A torre de Babel. Qual era a intenção deles com a torre? Fazer uma torre que fosse até o céu. Eles acreditavam que acima das nuvens eles já estariam em contato com Deus, no ambiente de Deus, e assim todo mundo que visse aquela torre saberia que aquela torre representava o trabalho deles, o fazer deles, e eles seriam famosos. É assim. As pessoas focadas no fazer normalmente buscam a notoriedade, buscam a aceitação, buscam o aplauso. Noé recebe orientação e ele se une com o propósito de Deus. É a mentalidade de Caim voltando. Nós vamos fazer aqui uma Babel, nós vamos fazer aqui uma torre que mostre a nossa engenharia, o nosso poderio. E em vez de se espalhar pela terra, vai ficar todo mundo em volta da gente, todo mundo em volta da gente, e nós seremos lembrados por todos ao redor da gente. Nós não podemos julgar todos, mas às vezes um grupo da igreja pode estar fazendo alguma coisa para a sua fama. Alguém pode estar fazendo alguma coisa na igreja, fazendo, mas o objetivo dele não é gerar. Por isso que ele é tão agressivo, por isso que ele é tão sem amor, por isso que ele fica querendo mostrar o tempo inteiro o que está fazendo. Por quê? Porque ele se perdeu no caminho, ele deixou o gerar de lado para valorizar o fazer. É um perigo. É um perigo. Qualquer um corre esse risco. Quem dança quer fazer, mas quer fazer aqui na frente. For para dançar lá na célula não danço não. Quem toca, não, quero tocar, mas quero tocar aqui na sede. For para tocar numa congregação nossa que está começando, não vou poder não, estou ocupado domingo. Queridos, a maioria dos instrumentos que nós temos aqui foram proibidos na igreja por muitos anos. A igreja nem aceitava, só tinha o órgão. E a igreja estava funcionando. A igreja não depende do nosso trabalho. A igreja depende do nosso amor. O nosso trabalho é fruto do nosso amor. A gente tem que se focar em gerar vidas para Cristo. O nosso amor gera gente para Jesus. O nosso amor gera gente apaixonada. Às vezes o nosso fazer gera vaidade na nossa própria vida. Eu não estou dizendo que o fazer não é importante. Eu não estou dizendo que cantar, tocar, dirigir, abençoar, organizar, fazer um evento não é importante. Só estou dizendo que o foco da sua vida é gerar. Você lidera um negócio na igreja, você nunca leva ninguém para Jesus, tem uma coisa errada nisso. Ontem eu batizei uma pessoa, não sei se está aqui o Marcelo, está aí, Marcelo? Está aí o Marcelo? Mão de pau? Está aí, mão de pau. Marcelo, o apelido dele ontem, o apelido dele lá no futebol, a gente mexia com ele, mão de pau, porque ele rebatia algumas bolas assim.
Mas o Marcelo foi uma pessoa que ele veio na nossa igreja lá atrás, lá na casinha do Rio Mar. E ele jogava bola comigo, ele convivia comigo, ele via se eu estava dando mau testemunho lá, ele estava vendo se eu era pastor só no púlpito ou se eu era pastor lá. A esposa dele era muito séria, muito comprometida na igreja que ela fazia parte, e ela não queria deixar a igreja católica onde ela trabalhava lá com muita dedicação, e aí ele parou de vir aqui na igreja para estar com ela. Mas ontem ele contou aqui que um momento na vida deles foi um momento em que Deus nos aproximou e a gente pôde conversar. E hoje essa família está aqui servindo a Deus. Está aqui apaixonado por vidas e o pessoal apaixonado por eles. E ontem estava com os seus filhos também aqui naquele batismo. E a gente louva a Deus por isso. Meus irmãos, se eu for para o meu futebol e eu não puder gerar, para que eu estou lá? Para jogar bola, pastor, também. Já tomou mais de 1000 gols meu aqui. Estou brincando, Marcelinho. Você fechou muito gol lá. Aonde você vai fazer academia? Vai fazer o que lá? Eu vou lá malhar. Não, você vai lá gerar. Você até exercita o bíceps, o tríceps. Enquanto você está lá na academia, até pode fazer isso também, mas aqui, você está lá para gerar. Trabalha onde? Trabalha na padaria. Faz o que lá? Faço pão, pastor. Não, você tem que gerar. Fazer pão é um detalhe. Por acaso, numa padaria, você até faz pão lá. Você até faz pão, só que enquanto você mistura lá a farinha de trigo, você está fazendo um pão, você testemunha. Quando alguém é agressivo com você e você responde com carinho, com generosidade, as pessoas notam que você é diferente. Quando o patrão fala assim, no caixa aqui, eu só confio no fulano, porque esse é honesto, esse nunca me pegou um troquinho de 10 centavos, aí você honra a Deus, você glorifica o nome de Deus, você mostra que você é diferente, e aí você gera vidas para Deus, você gera vidas do seu patrão até o seu empregado, você gera o seu parceiro do seu lado, você está no mundo para gerar. Segundo início de Deus, vamos gerar. Pastor, eu não estou gostando dessa conversa. Por exemplo, eu sou do louvor. Eu acho que lá no céu nós não vamos ter mais nada, a não ser o louvor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vai ter louvor no céu, mas só vai louvar quem gerou, quem foi gerado por você. Se você louvar com ele aqui hoje e não gerar, ele nunca mais vai louvar contigo. E tem um detalhe, a nossa música aqui é top, mas você há de convir comigo que a música do céu é melhor que essa. Aqui nós temos música que toca top, os caras tocam forte. Mas calma aí, gente, vai querer comparar com uns anjos do Senhor tocando? Tudo que a gente oferecer aqui na terra, Deus tem no céu melhor. A única coisa que Ele não tem lá, Ele não tem. Só você pode dar o quê? Uma vida que ainda não foi salva. Qualquer coisa que eu dê para Deus, Ele tem melhor. Mas tem uma coisa que eu dou que Ele não tem: a vida de alguém que eu ajudei a transformar, a vida de alguém que eu ajudei a salvar, o coração de alguém que não era arrependido, e eu preguei, fui instrumento do Espírito Santo, e agora ele conheceu Jesus, o amor de Jesus, ele se converteu. Isso Deus não tinha, eu fui instrumento para Deus ter. Gente, isso é forte demais. O que o Senhor quer é que levemos a Ele filhos gerados. A igreja primitiva provavelmente nem cantava nos cultos, porque eles se reuniam escondidos, eles eram perseguidos, eles não podiam nem cantar.
nem por isso deixava de gerar. A mentalidade de muitas igrejas acaba sendo fazer, fazer, fazer. E é um monte de reunião, um monte de festa, um monte de evento, um monte de coisa. Nós fazemos aqui também. Há de convir que numa igreja com 8.000 pessoas, nós temos que fazer e vamos fazer muita coisa mesmo, porque é muita gente trabalhando, mas o foco da igreja é viver Deus, é sentir Deus, é se apaixonar por Deus, é sentir o Espírito Santo de Deus, e dessa forma levar as pessoas do mundo a compreenderem que eles não são obra do acaso, que eles não são um zigoto que venceu a fase primitiva e virou um ser. Não! Cada um de nós é um projeto de Deus. Pastor, pena que o senhor falou isso para mim só agora, eu já estou com 80 anos. Poxa, queria ter escutado que eu era um projeto de Deus com 15, com 20. Eu ia dedicar minha vida a Deus. Eu queria te falar uma coisa, você tem 80? Tenho. Chama a família inteira para uma reunião. Ora como você nunca orou na sua vida. Chama os filhos, os netos, as namoradas dos netos, os filhos dos filhos. Chama todo mundo e fala para eles onde você errou. E fala para eles que você não queria partir desse mundo e você sabe que você vai partir, não vai demorar tanto. Chegar a 100 anos não é para qualquer um. É uma raridade. Com boa vontade você tem mais 20 anos. Com boa vontade demais. Vamos ser realistas. Diga para eles que nesses últimos 5, 10, 15, 20 anos, o que Deus te der, que você quer viver para a glória de Deus, e que você crê num Deus que pega um homem com 80 e faz milagre, porque um dia o Senhor já fez com Moisés, que tinha 80 quando começou o seu ministério. Aleluia! Ele tinha 80 quando ele liderou milhões de pessoas. Deus não te aposentou. Esse foi o segundo começo. Tem igreja que qualquer coisa que as pessoas gostam vira ministério. Pastor, só sei surfar, pronto, ministério do surfista. Pastor, só sei costurar, ministério da costura. Pastor, adoro andar de jipe, ministério do jipe ambulante. E as pessoas preparam e se esforçam e tudo para ter aquele passeio de jipe ou aquele negócio de surf, e trabalham e daí isso e faz prancha e não sei o que, e não ganha ninguém para Jesus. Ei, ministério que não ganha ninguém para Jesus, acaba com ele, faz um favor para você mesmo. A recepção ganha gente para Jesus, o louvor ganha gente para Jesus. Desde que a gente viva essa paixão pelas pessoas, quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente abraça, desde que a gente não se limite ao que a gente faz aqui no culto, mas a gente decide viver uma vida geradora de vidas para Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, há homens na Bíblia que surpreenderam a Deus. Um dia Moisés falou com Deus assim: o senhor vai destruir o povo? Deus falou: eu vou. O povo muito rebelde. Moisés falou: se o senhor destruir o povo aqui no deserto, sabe o que eles vão falar do senhor? Vão falar que o senhor tirou do Egito para matar. O que eles vão pensar do senhor? Moisés argumenta com Deus. É louco isso, né? Olha a intimidade que um homem pode chegar com Deus. Tem uma coisa ruim na tua vida, tem uma coisa que não está boa, tem uma situação que você não está entendendo. Eu queria que você e eu tivéssemos essa intimidade e falar: Senhor, e aí? O que vão falar? Não que Deus não saiba, mas é que Deus quer que você seja tão focado nele, tão íntimo dele, tão próximo dele, que você tenha a capacidade de falar o que ele quer que você diga.
Mas foi quando Moisés foi cuidar de gente, foi cuidar de um povo, que ele desenvolveu essa intimidade com Deus. Gente que não gera, nunca vai ter essa intimidade com Deus. Davi quis fazer uma casa para Deus. Ele queria fazer. Eu vou fazer uma casa para Deus. Natã foi falar com Davi que ninguém havia pensado nisso, mas que ele agradara a Deus, de querer fazer uma casa para Deus. Mas a coisa mais importante que Davi fez não foi fazer um templo para Deus, foi deixar os salmos que ajudaram as pessoas geradas a viver mais perto de Deus. O templo foi destruído. O que ficou de Davi foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O templo que ele juntou um monte de coisa lá para Salomão construir, seu filho, foi destruído. Mas ficou a escritura que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, você não vai ser atingido não. O templo que Davi sonhou em fazer foi destruído, mas ficou a afirmação: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não foi o que Davi fez, mas foi o que ele fez para manter o que gerou. Foi o que ele fez para manter os filhos gerados, que ficou. O terceiro começo de Deus. Deus agora, depois que o povo se afastou, Deus decide recomeçar como? Com um povo, o povo hebreu. Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, vou recomeçar com você. Esse povo vai ter uma intimidade comigo, vai ter uma história comigo, e todo mundo vai saber que quando eu sou o Senhor de um povo, esse povo prospera, esse povo avança, esse povo é vitorioso. Nesse momento que ele encontra Abraão e vai falar para Abraão que ele vai recomeçar com ele, é o terceiro começo de Deus. Ele vai dizer assim, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, o quê? Todos os povos da terra serão abençoados. Qual a promessa de Deus? Vá multiplicar, forme um grande povo, e a partir desse grande povo, eu vou multiplicar todos os povos da terra. Mais uma vez, Deus dizendo: estou recomeçando. Será que vocês vão entender a lição? O meu foco, o foco do meu coração, o que me agrada é vocês gerarem filhos para mim. Abraão entendeu o recado? Entendeu. Ele tinha 75 anos, lutou a vida inteira para ter um filho. Aos 100 anos, ele gera Isaac, o filho da promessa. A partir de Isaac, o povo hebreu se forma. Todos os povos da terra, politeístas, não creem no único Deus, o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Finalmente vem um povo que diz: existe só um Deus,
E esse povo começa a prevalecer. E os povos politeístas todos começam a olhar e falar assim: epa, nós temos um monte de Deus ao nosso lado que não está adiantando de nada. Eles têm um só Deus que vence tudo. Ei, quantos reis que disseram que a partir de hoje seja decretado em todo o meu reino que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Não foi assim com o rei Dario? Não foi assim com Nabucodonosor? Meus amados irmãos, Deus quis que Abraão fizesse alguma coisa? Não, Deus quis que ele gerasse, mas não gerasse qualquer um não. Ele tentou gerar qualquer um. Ele aceitou a proposta de Sara e gerou com Agar, a escrava, um filho, Ismael. Deu tudo errado, deu problema. Deus queria que ele gerasse dentro dos planos de Deus, com Sara, a mulher escolhida por Deus. Deus mandou Abraão fazer o que ele não dava conta. Ele tinha 75 anos e nada de engravidar Sara. Deus mandou ele fazer uma coisa que sozinho ele não poderia fazer. Ei, gerar uma vida depende do Espírito Santo. Gerar alguém para Cristo não é uma obra que você faz porque você é bonzinho, porque você fala bem. É coisa de Deus. A única coisa que Abraão fez na vida foi Isaac. Ah, mas ele lutou, ele foi lá e pegou as coisas do sobrinho dele Ló, que foram roubadas. Ele fez algumas coisas, sim, mas o que ele fez de concreto foi gerar um filho. Meus amados irmãos, quando Jesus veio, ele construiu alguma coisa? Ele construiu uma igreja? Ele fez um palácio? Qual a engenharia que ele fez? Nenhuma. A única coisa que ele fez foi gerar 12 homens, cuidar desses caras com toda dedicação. E esses homens transformaram o mundo pelo poder geracional de Jesus. Meus queridos, o centro do coração de Deus, o que mais agrada a Deus é um filho que você gera. Não é nenhuma oferta que você dá no altar do Senhor, é importante. Não é nem o dízimo que você entrega, é importante. O que mais agrada o coração de Deus é você evangelizar, fecundar, evangelizar. Depois é você cuidar, amadurecer o que você gerou, e finalmente você multiplicar. É você discipular a pessoa para que ele possa multiplicar-se. Você o gerou e ele gera alguém. Porque se você não ensiná-lo a gerar vidas, o seu ciclo geracional é interrompido. O poder de Deus na sua vida é interrompido. Deus quer que você gere filhos que geram filhos. Quem está me entendendo nessa manhã? Você precisa fazer uma escolha hoje, entre você fazer ou gerar. Pastor, eu gerei, eu trouxe para a igreja, ele se converteu. É mesmo? O que você fez? Eu pedi para alguém cuidar. Uma pessoa pode ter um filho, mas quando ele pede para a avó criar, ele pede para o avô criar. Nesse momento, querido, esse filho vai ser parecido com os avós e não com o pai. Ele vai ter as características dos avós e não dos pais. Ele vai ter os pensamentos dos avós e não dos pais. Você gerou, você precisa cuidar. Você precisa fomentar a fé nesse coração. Algumas pessoas são ligadas a projetos sociais, eu acho maravilhoso isso. E elas vão lá e ajudam com cesta básica, com um curso profissionalizante, isso é maravilhoso. Só tem um problema. Uma vez, uma pessoa ia fazer um projeto missionário,
E aí eu falei, ela falou, né, pastor, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos distribuir isso, distribuir aquilo, e nós vamos ajudar a comunidade assim, assado. Eu falei, vem cá, e como é que vocês fazem para evangelizar? E ela disse assim, nem pensar. Eu falei, nem pensar por quê? Não, nós estamos ali fazendo o bem por amor. Mas nós não podemos aproveitar da situação difícil das pessoas para impor que ouçam o evangelho. Eu falei, então tá bom. Então o teu amor para num saco de pão. Teu amor para num remédio. Que tanto amor é esse que você dá para ele alguma coisa que ele vai sentir falta de novo? E você poderia dar alguma coisa que ele nunca mais teria falta. Eu vou dar o saco de pão e vou dar o pão da vida. Eu vou dar o remédio e vou dar o remédio da vida. Eu vou dar o agasalho e vou falar para ele de alguém que nos faz vencer a frieza do mundo. Eu vou ajudar a construir a casa dele, mas vou ensinar a construir uma casa celestial. Senão perdi o foco. Eu não sou ONG, eu sou igreja. Nós somos igreja. Nossa prioridade é o gerar. E nada nem ninguém vai nos tirar desse foco. Curva a sua cabeça. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu posso contar com você para gerar uma vida até o final do ano? Quem que você pode gerar? Quem que convive com você que você não está falando de Jesus? Seu porteiro, seu motorista, seu segurança, sua manicure, seu médico, seu funcionário, seu auxiliar, sua secretária. Você acha que você convive com essas pessoas para quê? Para trabalhar? Não, você convive com elas porque Deus tinha um plano de gerar. Você trabalha com elas, óbvio, mas nada é mais importante que gerar. Você já gerou uma vida esse ano? Alguém se batizou aqui nesta igreja esse ano porque você cuidou, abraçou, beijou, zelou, motivou, ouviu desaforo, tomou trairada, foi xingado, mas você não abriu mão. Você não abriu mão, você falou, não, eu vou gerar. Quantas pessoas você gerou para Jesus? Nós temos 35 dias para o final do ano. 35. Pastor, eu fiz muito, hein? Trabalhei muito. Pastor, difícil alguém aqui na igreja que trabalha mais que eu. Você só não gera. Eu não estou abrindo mão do seu trabalho, não. O seu trabalho é muito importante, porque ele nos ajuda a manter o que é gerado. O seu trabalho nos ajuda a dar amor a quem foi gerado. Todo trabalho é importante. Aquele jovem lá, está ajudando na segurança, no controle, em tudo, com aquele colete verde. Sem você aí eu estou perdido. Preciso disso. Preciso desse moço aqui, ó, tocando com tanto amor. Esse teclado, nossa, é fundamental, muito obrigado. Queria agradecer a cada voluntário da igreja. Queria agradecer a cada líder de célula. Você que é de célula, eu não tenho como expressar minha gratidão a você. Você é o campeão de audiência. Você é a função mais importante da igreja. Porque você que pastoreando dia a dia cada pessoa da igreja. Então a coisa mais importante da igreja é liderar a célula. É isso mesmo. É pastorear ali, cuidar da pessoa. Cuidar, gerar e cuidar. É a coisa mais importante da igreja, eu não tenho dúvida. Mas a minha pergunta é se você hoje quer pedir a Deus uma unção para gerar filhos para Deus. Tem muita gente que está pedindo um avivamento. Deus, manda avivamento. Deus, manda tua unção. Deus, manda teu fogo. Ei, toda vez que um avivamento chegou na história,
uma profunda paixão pelas almas chegou. Toda vez que veio um avivamento, milhares, centenas se renderam aos pés da cruz. Avivamento sem paixão eu desconheço. Começa por uma paixão pela Bíblia, começa por uma paixão pela oração, começa por uma paixão por uma busca a Deus, desemboca numa paixão pelas almas. Isso é avivamento. Avivamento não é êxtase de momento, não. Avivamento não é um culto mais barulhento, não, meu filho. Avivamento é a paixão louca por Deus, e a partir de Deus, a paixão louca pelas pessoas. Se nós queremos o avivamento, busquemos a Deus, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, jejue, clame ao Senhor, peça a Deus para alimentar a tua vida, encher a tua vida, peça para Deus para você sentir o toque da fé, peça para Deus para você viver algum sonho com Deus, e depois saia gerando vidas para Jesus, falando de Jesus, anunciando Jesus, declarando Jesus, porque na porta do lado da sua, no andar embaixo do seu, na vila que você mora, na casa do lado, tem alguém desesperado, tem alguém querendo morrer, tem um casamento que está por um fio, tem uma pessoa querendo tirar a própria vida, tem alguém se afundando nas bebidas, alguns nas drogas, tem alguém que está viciado em poder, não ouve ninguém, pensa que manda no mundo, pensa que manda em Deus, o seu egocentrismo está matando a sua vida, e você não foi lá socorrer. Será que tem alguém aqui nessa manhã, que está ouvindo essa mensagem, e talvez diga assim: pastor, nem eu fui gerado, eu não entreguei minha vida a Jesus de todo o coração, eu quero ser gerado para começar a gerar. Eu quero entregar minha vida a Jesus de todo o coração, porque eu quero anunciar Jesus para todo mundo, eu quero ser um instrumento de Jesus. Você quer isso nessa manhã? Você quer entregar sua vida a Jesus? Quer ser gerado para Deus? Onde você está? Repita comigo uma breve oração, ninguém precisa ouvir, diga no seu coração: Santo Deus, nessa manhã eu me rendo a Jesus, e eu peço que Ele mude a minha história. Nessa manhã eu quero ser gerado espiritualmente, não pelo primeiro Adão que me gerou naturalmente, mas pelo segundo Adão, Jesus, que me gerou espiritualmente para Deus. Eu quero viver algo a mais com Deus, e que as pessoas vejam e queiram viver o mesmo com Deus, em nome de Jesus, amém.